boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast Clínica é Negócio. Eu, Jorge Paixão, estou aqui mais uma vez com meu amigo e sócio Silvio Oliveira. Tudo bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento da Economédica, né? Consultoria em gestão para clínicas. Silvio, muito obrigado pela sua participação. Hoje a gente recebe aqui a Elisa Espíndola. Elisa vai compartilhar um pouco com a gente sobre a história dela, óbvio, sobre a experiência que ela teve para falar de um tema que está envolvido diretamente no dia a dia dela, que é o lifelong learning, né? Que é esse processo de dedicação ao aprendizado contínuo durante toda a vida e quanto isso impactou a carreira dela e as oportunidades negociais para ela na área da saúde. Elisa, seja muito bem-vinda. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho então. A gente agradece demais a tua presença e eu vou tomar a liberdade de pegar uma filhinha aqui para falar um pouco do teu currículo, tá, Elisa? Ótimo. A Elisa, pessoal, é nutricionista pediátrica com atuação voltada para crianças com seletividade alimentar, autismo e bebês. É autora do livro Dino Não Quer Comer, sobre o qual a gente vai conversar um pouco também. E a Elisa Espíndola, ela oferece ainda mentorias e supervisões clínicas para profissionais da área, além de ser coordenadora e professora do curso de nutrição da Estácio e mestranda da Universidade Federal de Santa Catarina, com linha de pesquisa na área de pediatria. Tá certo? É isso aí, Elisa? É isso aí. Maravilha. Elisa, muita coisa pra gente conversar também, mas acho que a gente precisa começar pelo começo. Conta um pouquinho pra gente como foi essa escolha pela nutrição e como foi depois esse encaminhamento para a área de pediatria. Ótimo, vamos lá. Acho que tudo começou, como agora na Estácio a gente faz um papel bem importante com um programa de high school em terceirão, onde a gente vai tentar entender onde os adolescentes têm mais os nichos, né? E aí, mais ou menos, ali finalizando o ensino médio, eu decidi que queria a área da saúde, o que antes a gente nem pensava. Aí começou aquela busca para entender que nutrição era o que fazia mais sentido, por currículo, fui pesquisando em algumas universidades, lendo ementa e ótimo, vou para nutrição. Nunca fui para nutrição pensando na parte estética, que eu acho que é 80% do que as pessoas querem, né? Estética, esportiva, então isso nunca foi uma possibilidade. Mas, ao longo do curso, eu nunca imaginei pediatria, para ser sincera com vocês. Inclusive, um dos meus estágios, que foi no hospital infantil aqui da região, foi, assim, muito dificultoso. E eu tinha certeza que eu não ia conseguir lidar com a pediatria. Durante o curso, eu foquei bastante em câncer, né, na oncologia, mas mais voltada para a parte do adulto. Eis que a minha primeira oportunidade de emprego foi com uma escola privada. E eu pensei, bom, né, a gente estamos aí, vamos agarrar essa oportunidade e tentar fazer o melhor. Até curioso, estava comentando hoje com uma amiga que eu fui desligada dessa escola no final do ano, porque eu não tinha experiência. E a gente tentando fazer o nosso melhor, né? Assim, poxa, foi hoje o único desligamento que eu tive. E depois disso eu trabalhei com 11 escolas privadas. Então, aquele plot twist na vida que a gente pensa, sim, meu Deus, mas faz parte, entendo. Não desisti, achei que foi uma oportunidade muito legal ter trabalhado com criança e com isso comecei a vincular com a minha parte clínica. A parte de ter trabalhado em escolas privadas, com acolhimento das famílias, das crianças, acompanhando a dificuldade alimentar de perto, que fez eu começar a entender um pouco mais dessa proposta e querer me especializar. Desde a minha formação, eu já tive, a minha primeira pós já foi um artigo publicado na área da pediatria, então tudo por conta do primeiro emprego, né? Então fiz uma pesquisa bem legal, a gente fez a publicação e depois, na sequência, fui me especializando em materno-infantil, né? Fui para a linha da seletividade, fiz algumas formações também fora e foi acumulando aí caixinhas para que a gente conseguisse cada vez se adaptar mais nessa parte da pediatria, né? Aí voltando um pouquinho para a minha história da faculdade, num dos meus estágios, que foi num estágio num outro hospital de adulto, eu me dediquei horrores para aquele projeto final, aquele paciente que a gente atende, depois aplica para o hospital inteiro. E eu criei um vínculo muito bacana com uma professora. E fiz um trabalho muito legal. Pouco tempo depois de eu me formar, ela estava em outra instituição, que inclusive é a Estácio, e perguntou, Elisa, não queres vir ser membro de banca? Porque segue numa proposta legal do que a gente fazia. Acho que, né, lembro do seu trabalho, acho que você vai poder contribuir. E nisso fui criando conexões dentro da instituição. Depois surgiu a oportunidade de orientar estágio, mas tudo assim, de networking, vou topar, quero ter experiência do que é ter alguém para poder ensinar. E foi acendendo essa luzinha, né? Eis que alguns anos depois veio a oportunidade de eu entrar como professora na instituição
e um ano depois a proposta de ser coordenadora. Então, foi assim, foi bem bacana mesmo, foi uma oportunidade ótima, eu tive que estudar muito, aprender muito, entender sobre gestão, para a gente estar aí hoje como estamos, né? Já vai fazer 6 anos que eu estou na instituição. E seguir sempre estudando e entrando aí nessa linha da pediatria. Hoje, na instituição, eu ministro as aulas voltadas somente para materno-infantil, né? Para a área de pediatria. E também, ao longo dessa jornada acadêmica, em paralelo, tem a parte clínica, né? Então, trabalhei em algumas clínicas. Uma eu fiquei bastante tempo, onde eu tive um acompanhamento de uma equipe Inter, no qual eu sou fã. Eu acho que, assim, trabalho Inter é o que dá mais sucesso, né? Ontem mesmo eu estava com uma turma de odonto da UFSC, para a gente trabalhar ainda essas questões em conjunto. E fez muita diferença na minha carreira, assim, eu ter a oportunidade de estar junto com fonos, psicólogas, dar uma mudança, né, no nosso raciocínio. E aí a gente foi construindo ali anos juntas e se desenvolvendo enquanto equipe. Eis que chegou um momento que eu realmente vi a necessidade de empreender por si só, né, abrir um espaço único onde... eu atendo hoje num consultório, somente eu, né? Não tenho mais uma equipe. Claro, segue o networking, ao lado tem uma psicóloga ótima que atende comigo, mas é o meu horário, a minha agenda com outras prioridades que a gente tenta encaixar. Então, uma disciplina aqui, a entrada no mestrado, que veio depois, bem depois da minha formação. Eu me formei em 2012 e eu tentei a entrada no mestrado assim que eu me formei, como eu acho que é padrão para muitos alunos, assim, né? Tentei, acabou não dando certo, eu pensei, bom, vou me dedicar à parte clínica. Mas vai fazer 2 anos, né, que teve um contato daí pelo grupo de pesquisa que eu tô, para conversar um pouco mais, entender, e aí eu fiz o processo e acabei entrando, né. Inclusive, a minha pesquisa, ela é no grupo da educação física, onde eles super valorizam a equipe Inter e eles estão onde? Dentro do hospital infantil, onde eu nunca imaginava voltar. Eu falei, nossa, olha como o mundo dá voltas. E aí eles abriram o programa deles, que é um programa nota 7, né, nota máxima, onde eles têm vários profissionais, fono, tem fisioterapeutas, e a pesquisa que acontece lá dentro é na oncologia. Então, a gente está fazendo a avaliação dessas crianças, o risco que elas têm para anemia, perda de massa magra, e mais uma vez eu trabalhando com a equipe Inter, né, onde o networking explode, porque tu conheces o pessoal da odonto, tu conhece pessoas de outras áreas que faz o teu raciocínio fechar muito. E não só para a parte clínica, né? Também para sugestões de como a gente vai empreender, uma indicação de um contador, entender como que funciona o plano de saúde. Isso aí a gente precisa correr atrás, né? E na faculdade a gente definitivamente não aprende. É um desafio, a gente conversa com profissionais de diversas áreas aqui dentro da saúde, médico, psicólogo, nutricionista, e é uníssono, né? A gente não aprende essa questão de gestão ou as dimensões relacionadas à gestão, administrativo, dentro da universidade, precisa aprender na prática quando vai para o dia a dia, para a vida real. Né? E vários pontos que você trouxe me levam à mesma reflexão, sabe, Elisa? De estar aberto a oportunidades, ou de estar aberto a oportunidades. Porque você mesma colocou que alguns caminhos que você seguiu não foram necessariamente os caminhos que você tinha pensado no começo, mas que veio a oportunidade e você, vou agarrar a oportunidade, vou ver o que dará daquilo ali, né? Que resultado essa oportunidade dará. E isso foi construindo o teu repertório, foi construindo quem você é como profissional. Que tem tudo a ver com essa lógica do lifelong learning, né? Da gente continuar aprendendo. E aí a gente não está falando só de aprendizado formal, mas de viver experiências que te ensinam muita coisa, não é verdade? Muita coisa, exatamente. Que legal. E quando a gente vai para esse olhar mais direcionado para a estrutura de aprendizado, né? Olhando para essa coisa de manter-se estudando. Você falou aí que não entrou no mestrado logo na sequência da graduação, mas que estava envolvida com um grupo de pesquisa. É isso? Isso, na verdade, logo depois da graduação, eu acabei não sendo aprovada ali nos critérios iniciais. Tu precisa ter um currículo legal para tu entrares numa universidade pública, de grande renome. E a gente, recém-formada, acaba que não tem tantas publicações. Perfeito. E aí, ao longo da minha carreira, eu fui fazendo algumas publicações, algumas participações, publicação de livro. E aí, eu conheci um grupo de pesquisa dentro da UFSC. E aí, acabei depois fazendo o processo, entrando por intermédio desse grupo. Né? Então,
é algo que a gente tem que realmente colocar como prioridade, porque eu tenho toda uma carreira para além do mestrado, que tem uma dedicação grande, disciplinas obrigatórias, outra área, e tu vai estudar biomecânica, tu vai entrar para outra coisa que tu nunca pensou em estudar. Então, tu tem que fechar um pouco diminuir carga horária na instituição, diminuir carga horária no consultório, para poder se dedicar a algo que não é remunerado, né? Mas que para lá na frente, com certeza, isso vai estar expandindo. Então, a gente tem que tentar equilibrar e se organizar para que as coisas funcionem. Que em algum momento vai fluir, vai valer a pena. Esse empilhamento de experiências e de conhecimentos, né? Enquanto você estava comentando, né, sobre a história da tua carreira até aqui, né, a gente vê os ciclos, né? Os ciclos. E retomando a questão da oncologia agora, que foi lá no começo. Então, os profissionais, de uma maneira geral, de todas as áreas, precisam hoje estar empilhando esses conhecimentos o tempo todo. O mundo muda numa velocidade cada vez maior. E na área da saúde é ainda mais latente, desafiador, latente. E essa velocidade também é muito grande. Como é que você enxerga esse desafio desse empilhamento, né? Eu vou chamar assim, de conhecimentos ao longo da vida para o profissional da saúde que tem cargas, né, tão extenuantes como é normal da gente encontrar. São plantões, são... Quantos médicos já não sentaram aqui e falaram para a gente que fica 12 horas no consultório? Então... como se dividir e qual a importância desse comportamento de estar sempre buscando conhecimento, né, e estar ao longo da vida toda sempre aprendendo? Eu acho que é fundamental. Eu acho que hoje, acredito muito que para a gente ser um profissional diferencial, a gente tem que ter não só uma bagagem ali técnica por intermédio de cursos, mas de experiência. Bem como a gente tinha conversado, né? Então, tu conhecer novas pessoas, tu aprender a lidar, que nem sempre aquilo é uma prioridade muito urgente, que nesse momento tu vai ter que dar uma pausa e olhar mais para esse lado. E com toda essa experiência que a gente vai adquirindo, principalmente, eu acho que pela gestão de um curso superior, a gente conseguir equilibrar os pratinhos, né? Que nem sempre a gente está ali, agora mesmo, nem sempre a gente está dedicado somente a um plano de ensino ou evento. A gente tem toda a visão social dos alunos, dos professores, que a gente tem que equilibrar. Então, se a gente quer ser um profissional de renome, ter um objetivo final maior, é a experiência que vai levar isso, né? E quantas oportunidades que eu já aceitei de evento, de estar contribuindo com algum curso, de estar conhecendo pessoas pela experiência. Acho que, claro, tudo que é voltado pelo nosso interesse, lógico que hoje eu entrei no mestrado, para focar um pouco aí na parte mais acadêmica e agregar no que eu tenho, mas porque é uma pesquisa na oncologia que eu adoro e na pediatria, né? Então, a gente entender o que faz sentido para a gente estar empilhando e o que naquele momento não faz sentido. Eu vejo muito uma ótica de investimento, né? Aquilo que você estava falando, assim, de abrir mão de algo agora para ter algo, entre aspas, melhor mais na frente, né? Isso vale para a tua decisão com relação ao mestrado, isso vale para todo momento onde a gente precisa abrir mão, por exemplo, de estar trabalhando para estar estudando. Afinal de contas, o tempo ele é um recurso limitado, né? A gente vai ter que escolher como gerir ele da melhor maneira e, ao mesmo tempo, fazendo já agora o gancho com a tua decisão de escrever um livro, também parar de atender, parar de fazer alguma outra atividade para investir tempo e energia nesse projeto que é o Dino Não Quer Comer, pensando também no retorno disso, né? E o retorno não necessariamente financeiro, né? Mas o retorno em termos de encarreiramento, né? De construção de quem você é como profissional, de trazer essa experiência para compor onde você chegou e quem você é atuando agora, né? Então, conta um pouquinho pra gente como foi esse processo de tomada de decisão e de engajar num projeto como esse, de escrever um livro. Quais foram os desdobramentos ou consequências que você enxergou disso e olhando para essa experiência, o que é que você enxerga que assim, agregou para a tua carreira, para você como pessoa? Eu acho que toda essa organização e essa decisão de fazer algo diferente é parar e tentar entender a burocracia de algo diferente, né? Então, como se publica um livro, como que a gente vai cadastrar, onde que vai, onde que imprime, como é... Então, é tudo uma coisa que uma situação que a gente para tentar entender. E aí, ao longo do dia, como a gente estava falando também, horas eu estou num cargo de gestão, horas eu tenho que me comportar como uma aluna. Então, tem que saber onde que a gente consegue se encaixar bem. A decisão do livro do Dino foi com um
grande amigo meu, que ele é ilustrador de imagens e livros infantis, né? Não só livros. E conversando com ele sobre a prática clínica, numa noite despretensiosa, a gente pensou, poxa, por que não escrever? Né? Eu estava me queixando quão era difícil encontrar informação de qualidade dessa temática, porque a gente sabe que tem muito mito e muitas inverdades, até aí de serviços que giram em torno da seletividade, e a gente não encontrava isso de um jeito fácil. Como eu vinha já trabalhando com essa colega na Clínica Inter, que é uma fono, eu convidei ela e falei, vamos desdobrar, vamos tentar escrever, fazer um projeto diferente. Ela é excelente, nossa, a gente aprendeu muito juntas. E aí sentamos nós três e começamos, tá, e aí, como é que faz, né? Como que eu escrevo, o que a gente pesquisa? E foi assim, aconteceu de um tudo. Inicialmente a gente ia fazer a história de uma princesa, depois a gente ia fazer... A gente começou a pensar, né? A história de um pirata, e é isso que a gente falou, não, claro que um dinossauro, né? O livro, ele não é voltado para o público específico de autismo, mas ele tem um cunho, assim, nas entrelinhas a gente focou muito para isso, porque 80% desse público tem o diagnóstico associado de seletividade e não tem como falar de outro serzinho que não for um dinossauro, porque eu acho que é uma grande preferência. E aí o dinossauro, ele foi o Dino, né? Ele foi desenhado desde o zero. Então, ele é totalmente inovador, assim, à mão. Esse meu colega, ele desenha à mão, a pintura foi gráfica. Então, a gente fez todo esse encaminhamento do livro buscando entender como que a gente podia escrever numa linguagem infantil o que a gente queria passar. Eis que a gente chegou na conclusão que, ao longo do livro, sempre tem, a cada página, só para mostrar, tem um quadro de informação técnica. Então, ele é um livro lúdico, mas ele sempre tem uma informação técnica para pai, para profissional, explicando de questões comportamentais, sensoriais, rotina. Então, de um jeito bem discreto, que não chamasse a atenção da criança, mas que os pais também pudessem, profissionais, né, utilizar. Nosso principal objetivo foi gerar informação de qualidade. A gente queria que tivesse algo que gerasse informação de qualidade, né? A gente teve um investimento totalmente independente, então a gente entrou de forma independente na produção, investimos ali, que é uma coisa relativamente custosa, não só de tempo, mas escrever e valor mesmo. E a gente foi entregando os livros, essa minha colega que ia direto nos correios, levava e no meio de um atendimento e outro, a gente foi fazendo girar, eis que deu muito certo. Hoje ele é vinculado com uma editora, a gente tem os direitos dele, mas a gente vinculou com uma editora bem bacana e ele é traduzido em 6 idiomas já, para 6 países diferentes. Então ele deu, fora o Kindle, né? O Kindle não pega tanto a questão das crianças, mas para uma informação técnica, no prefácio ele tem. E na carreira abriu muitas oportunidades, porque vieram muitas reportagens querendo entender um pouco mais, se era vinculado com o autismo ou não, o que os pais podiam fazer. Algumas oportunidades até em alguns congressos para falar um pouco sobre a seletividade. Abriu com certeza muitas portas. Assim, hoje é um orgulho que a gente tem de ter feito. A parte 2 não sabemos ainda, porque é mais um tempo, mais um investimento. Mas foi uma experiência muito diferente, né? Entender designer gráfico. E aí a gente ficava horas, às vezes, para decidir a lateralzinha do livro, o que vai ter de novo, qual é o nome que a gente vai colocar. E aí tudo a gente foi entendendo dessa função inter, né? Então, considerando talvez uma dificuldade de fala nas crianças, vamos utilizar, né, os nomes básicos. Então, é Dino, amigo, papai Sauro, mamãe Sauro. Aí é a história de uma fruta específica. E a gente pensou, poxa, se a gente colocar uma banana, uma tangerina, aquela criança que come banana e tangerina não vai saber generalizar. Aí eu como, eu não me assemelho. Então, a gente foi buscar uma fruta lá na época dos dinossauros. Que, inclusive, com o passar do tempo, eu vi que ela existe por aí. Alguns amigos já mandaram em São Paulo, lá no... que é o Araticum. E a gente estava nessa dúvida, né? A minha outra colega, fono, ela dizia, poxa, mas Araticum é tão difícil da criança pronunciar, a banana é tão mais fácil. Mas ela foi numa viagem e a senha do Wi-Fi do hotel era Araticum. Ela mandou mensagem no grupo, gente, isso é um sinal, tem que ser Araticum. Aí o Bernardo foi e reescreveu, desenhou lá a fruta para um Araticum, como a gente encontrou, e deu super certo. Mas foi uma experiência bem legal mesmo. Que bacana. E apesar de serem frentes que parecem tão diferentes, também fica muito evidente que tudo isso que é satélite ao redor da tua carreira, né? Seja a questão do livro, seja a questão como aluna, como você colocou na graduação, no mestrado, ou envolvida com um grupo de pesquisa, seja como professora ou coordenadora, tudo tem uma conexão, né? Não é aleatório, não é fazer um pouco de tudo de maneira desorganizada, né? Acho que talvez essa seja a grande sacada aí.
de ter diversas experiências, construir um repertório extenso de oportunidades e de competências diferentes por ter experiências diferentes, mas conectadas, né? Exato. Me parece que essas escolhas, elas terminam talvez não sendo planejadas para e passo em cada detalhe, mas tem uma estratégia. Tem uma estratégia, aí, né? Fato. Então, o livro, obviamente, tem um propósito importante, como você colocou, mas traz claramente uma ferramenta para a tua atuação clínica, certo? E como é que tem sido a tua atuação clínica depois desse investimento do tempo? Mudou alguma coisa? Você acha que enriqueceu a tua forma de atender clinicamente essa experiência do livro? Exatamente. A gente fez com esse propósito de vamos investir para distribuir uma informação de qualidade, porque a gente tem dificuldade de encontrar, mas isso deu um retorno muito diferente do que a gente esperava. Né? Mudou bastante a atuação clínica, então as crianças adoram, algumas famílias que marcam consulta vejam. Aí eles, nossa, foi você? Claro, não tinha feito essa ligação. A maioria fala, eu vi o teu livro, achei bem legal, vi que tu atendes. E vários outros profissionais postam e, né, comprei o livro, estou usando no consultório. Isso aumentou também muito know-how, né, para poder fazer supervisão, mentoria. Então, dá uma credibilidade muito grande, porque ele tem realmente informação boa, né? Não é só uma história lúdica, então ele tem uma informação de qualidade. Então, isso mudou bastante, assim, a captação de paciente, captação para mentoria, para supervisão de casos também. No consultório é muito legal atender. E a gente vê que nutricionistas usam, psicopedagogas, TOs, famílias, né? Então, crianças que não têm dificuldade para comer. Engraçado que uma grande amiga minha mandou um áudio com o filho dela chorando no fundo, porque ela tinha levado um dia do livro. E tem um menino na escola que tem muita dificuldade para comer, tem um diagnóstico associado do autismo. E aí ela falou, Elisa, por favor, tu pode separar mais um livro pra mim? Porque o Luca tá muito chateado que o livro teve que ficar. Mas ela falou, eu não tive como não deixar com o menino. Daí ele, eu quero meu livro. Eu falei, não, claro, eu vou separar mais um pra ele. E ele zero tem dificuldade pra comer. Inclusive, ele é vegetariano, se alimenta super bem, mas adora, né? Se encanta ali com a história. No final, ele tem página pra colorir. Então, as crianças, o que eu deixo lá no consultório... Mostra ali na câmera, Elisa, por favor. Posso mostrar? Com certeza. Capa também, né? Ele tem essa capa aqui, né? No final, ele tem as páginas para colorir. Até no lançamento, a gente distribuiu, em parceria com a clínica, né? Os lápis para pintar. Então, tem um pouquinho da história. Aí é uma história bem lúdica, então a gente usou referências como Access Approach, a gente usou Food Chain, colocamos bastante informação de qualidade no início, né? Reforçamos aqui onde que acontece, qual é esse quadro. E eles são muito fofos, né? Os dinossauros são muito fofinhos, a história toda, né? Então, o Bernardo tem muito essa delicadeza que aqui no começo é tudo chovendo, difícil para a família, e lá no final da história eles já estão na praia, já tá tudo bem feliz, então as crianças vão se assimilando ali, né? Eles fazem sorvete, então, não só a criança que tem dificuldade, eu acho que realmente deu um carisma maior ali para as crianças gostarem desse livro. Eu acredito que não só as crianças, né? É um ótimo objeto para decoração. Não, mas os adultos também, né? Os adultos também gostam, Sim. porque informa, né? E ajuda no dia a dia. Os empreendedores, né? Como você, de maneira geral, eles são abordados, né, por muitas oportunidades e existe uma dificuldade de dizer não para aquelas coisas que aparecem, né, na vida do empreendedor. E algumas dessas oportunidades parece que às vezes não são efetivamente uma oportunidade. Eu costumo dizer que tão ruim quanto não ter opção é ter opção demais, né? Então pode causar o mesmo tipo de paralisia. Você equilibra muitos pratos, né? Nutricionista, né? Professora, aluna, escritora, que não é um prato pequeno, faz o trabalho de coordenação, mentoria. Então, como é que critério, ou se você utiliza algum critério na hora de... Porque agora que deve chegar ainda mais oportunidades para vocês. Como é que você entende e faz essa separação entre aquilo que você vai abraçar e o que você não vai? Eu acho que esse é o mais difícil ao longo aí da minha vida. Eu trabalhei muito o falar não e ainda estou aprendendo, né? Entender aquilo que não faz sentido. Mas sempre quando chega um convite ou uma oportunidade diferente, eu vejo se realmente vai fazer sentido em algum momento. Eu vejo principalmente a intenção,
da proposta, né? Qual é a intenção do lugar. Eu não digo só de eu aceitar, vem muitas propostas enquanto coordenadora para pessoas querendo fazer evento dentro da instituição. Então, até para o pessoal da Liga Acadêmica, eu falo, não, a gente vai sentar, a gente vai abrir o Lattes, a gente vai ver qual é a proposta dessa pessoa, como é que ela se posiciona, para a gente saber se faz sentido com a instituição. E, para mim, eu tento trabalhar da mesma forma. Quem que está por trás? Muitas vezes pode ser que não gire só em torno da pediatria, né? Mas seja uma ação social bacana, que eu posso também estar me dedicando daquele tempo, mas principalmente que eu vá conseguir vincular ali na minha rotina de alguma forma, fazer um novo networking, conhecer uma pessoa que lá na frente pode me indicar para um evento maior, para um novo paciente, né? Então, eu sempre tento vincular, assim, se algum momento vai ser benéfico ou não, se naquela semana eu consigo acolher. Porque a partir do momento que eu digo sim, que eu me comprometo, eu faço valer. Então, eu sempre falo assim que eu visto a camisa do lugar que eu tô, eu quero fazer bem feito, eu quero montar uma boa aula. Além disso, eu também estou dando aula numa pós-graduação, a recente, essa uma pós de bastante renome. E semana passada foi uma semana bem corrida, mas entreguei as aulas, fiz o que tinha que fazer. E sei que em algum momento eu vou ganhando mais essa confiança que vai valer a pena, né? Vou estar dando mais aulas e conseguindo caminhar para o meu objetivo final, né? Claro que toda essa correria de hoje é para tentar afunilar e chegar no meu propósito final do que eu quero fazer daqui a alguns anos e poder ter mais tempo, né? Hoje minha vida é bem corrida, assumo, é quase 3 turnos todos os dias, mas ainda não tenho filhos, estou com um momento realmente bem dedicado para minha carreira e é o momento, mas eu quero que algum objetivo isso diminua. Né? Em algum momento isso diminui. Então, vou ter que aprender a selecionar alguns locais e que bom que eu vou ter a oportunidade de fazer isso, né? Espero que assim continue. Sim, sim. Bom, e nessa estratégia, né, do lifelong learning, de continuar aprendendo, uma das melhores formas de aprender é ensinar. Então, as épocas da minha vida que eu mais aprendi, né, que eu era um esponja, era quando eu estava ensinando, quando eu estava em pós-graduação. Hoje a gente dá muito treinamento para empresários, para gestores, mas quando eu estava dentro da academia, né, ensinando na academia, em pós-graduação, graduação, é interessante, né, como a gente aprende. Às vezes uma coisa que a gente já conhece bastante, a gente vai pesquisar para montar uma aula. Nova. Total. E com os alunos, né? Sim. Muito. Até nessa pós-graduação que eu estou dando aula hoje à noite, a gente tem uma clinic escola, então eu entro, faço atendimento da criança e os alunos assistem, né? Acompanham. E no final a gente monta estratégia juntos, plano, observações. Bacana. E aí os alunos vão... A quantidade de receita nova mesmo que eu peguei não está escrita, assim. Os alunos são agilizados e aprende coisas novas. Ontem lá com o pessoal do odonto, até descobri coisas diferentes de pasta com flúor, pasta sem flúor. E coisas que impactam no meu dia a dia, né? A quantidade de crianças que eu atendo que consomem açúcar de uma forma muito exacerbada. E muitas mães que usam ainda pasta sem flúor, agora eu já sei, nossa, foi trocando com os alunos e com a minha outra colega que a gente chegou nesse resultado final, assim, de conseguir entender. E a gente aprende muito, com certeza. Montar a aula, atualizar a saúde, né? Atualizar dado, as novas referências, se aumentou a incidência, se diminuiu a incidência, o que tem aí de novidade. O câncer mesmo, que agora tem se estudado muito, né? Cada vez mais, o porquê que tem acontecido tanto. Até aconteceu uma situação ali no hospital infantil, aquele é referência no estado para oncologia, e analisando ali os nossos N's, né, para as pesquisas, a gente viu que teve um número de óbitos mais do que a gente imaginou que teria, porque tem uma taxa de sobrevida em torno de 70% dessas crianças, muito diferente do adulto, então, prognóstico, ok, né? E a gente viu que teve basicamente um terço dos pacientes, ali um pouquinho menos, foram a óbito. E aí, conversando sobre isso com uma outra colega, que não está no programa, ela falou, mas vamos pensar, aqui é referência. Então, os casos mais complexos vêm para cá. Então, possivelmente, super... Né? Exatamente, deu nossa. Vou ter que adicionar isso. Então, não é... né? Então, são os casos mais complexos, os casos que muitas vezes precisam de amputação. Então, aqui esse N vai estar um pouco mais enviesado do que se fosse numa outra clínica que não fosse tão referência quanto o HI aqui, um público geral. Um público geral. A gente trabalha com dados e a gente reforça sempre que os empresários da área da saúde trabalhem com dados, já que trabalham tanto com dados na hora do diagnóstico, também na gestão das empresas, né? E costuma-se dizer, no mundo mais leigo, que os números não mentem. Mentem bastante para quem não sabe interpretar. Então, veja, um viés numa amostra, uma observação, que depois que é falada é muito óbvia, né? Mas antes perceber isso,
né? Esse cuidado na análise dos dados é extremamente importante. E já abre margem para várias outras pesquisas, né? O quão complexos são os casos que vêm para cá? Eles de fato são ou a gente está supondo? Né? A gente acredita que sim, mas é uma baita hipótese para uma nova pesquisa. Tem que ser testada a hipótese. Aqui para a nossa região vem os casos mais complexos, então a gente tem os melhores profissionais para cuidar disso ou não? Sim. Qual é a definição de casos mais complexos, né? Porque isso é qualitativo. Né? A gente precisa transformar, talvez, em alguns critérios mais objetivos. Né? Muito legal. E são, mais uma vez, tantas frentes, Elisa. E muito legal você ter essa consciência do teu momento. Aí você respondeu, agora é o momento que eu tenho condições de fazer isso e eu estou aproveitando para plantar e colher lá na frente. Né? É muita maturidade. E tem um psicólogo que eu sou fã dele, chama José Antônio Mendonça, e ele fala assim, para cada sim que a gente fala, são muitos nãos que a gente tem que dizer, né? E isso me leva à reflexão a respeito das mentorias e supervisões, que você também ministra, que você também tem esse compromisso. Como é que isso surgiu na tua carreira? Surgiu antes ou depois, talvez, do teu nome estar vinculado ao livro e ser mais divulgado? Foi antes ou depois da entrada na academia e no mestrado? Como foi que isso apareceu? Começou a aparecer, acho que vinculado com a graduação, de eu ser professora ali dentro, porque as alunas se encantam com a disciplina, né? A disciplina de pediatria não é o que a maioria do curso de nutrição quer. O pessoal quer esportiva, quer estética, e tá tudo bem. Realmente é onde tem o maior retorno de faturamento enquanto profissional. Se a gente quer uma linha diferenciada, a gente precisa estudar e se comprometer mais. São poucos profissionais que trabalham com isso. E eu acho que o grande diferencial, para ser bem sincera, foi quando eu comecei a trabalhar com outros profissionais que não nutricionistas, eu comecei a ter uma visão muito diferente. E quando eu ia para a sala de aula, ou para algum evento, ou trocava com alguma aluna, alguma colega, elas, nossa, nunca pensei nisso. Então, a gente pode fazer dessa forma? Nossa, mas o que o comportamental tem a ver com isso? E comecei a estudar sobre outras áreas e eu criei como se fosse uma conduta minha. Perfeito. E aí, por estar em sala de aula, geralmente as alunas se formam, algumas outras colegas, agora já nutricionistas, né, também de outros estados, procuram. E eu falei, bom, vou montar então uma mentoria mais compacta. Minha mentoria ela é focada realmente na conduta técnica, né? Não é nada vinculado ao digital ou como se posicionar em redes. Eu acho que isso é uma área bem legal, mas que até é uma sugestão para profissionais, mas precisa de tempo para estudar. Então, eu comecei a fazer dessa forma. Hoje, eu digo alguns nãos, porque eu tenho que colocar outras prioridades. Então, eu diminuo bastante a agenda, assim. Então, para maio, agora eu fechei com 2 alunas e é o que vai dar. Porque são alguns encontros para também aquilo que eu falei antes, conseguir entregar bem feito, né? E eu converso com elas e eu aprendo. Até tô combinando de talvez fazer uma extensão com uma colega que ela fez mentoria comigo. Vamos fazer esse... Vamos. E bem de igual para igual, porque é isso, né? Mas veio mais por conta dessa criação de técnica a partir de outros profissionais e estar em sala de aula os alunos, nossa, nunca pensei. A gente em nutrição pensa no pão integral e azeite de oliva, né? Eu penso que para aquela criança comer eu tenho que oferecer 30 vezes a cenoura. Tá, e aí? Como? Quando? Por quê? Por que a cenoura? Né? Qual é o outro contexto que tem por trás? E são coisas que na nutrição a gente não aprende, né? Geralmente nas ementas de nutrição não tem autismo. Eu que coloco uma aula extra para falar sobre isso. Em abril sempre faço um evento grande, chamo todos os profissionais, físio, fono, psicólogo, para fazer um auditório cheio, para levar informação de qualidade. Então, acho que eu estando nesse meio foi onde... então me ensina, o que eu posso fazer, onde que eu posso pesquisar. Porque se a gente for pesquisar no Guia Alimentar, que é as guidelines que a gente tem para nutrição, fala realmente sobre a qualidade daquele alimento, né? Mas não fala sobre o comportamento todo por trás. Hoje a SBP, a Sociedade Brasileira de Pediatria, já tem alguns guias que falam um específico de dificuldades alimentares, bem legal, bem completo, e tem um anterior a esse que começou a trazer, tipo, de orientação parental, qual é o tipo de família que a gente atende. Então, comecei a buscar nessas referências e o pessoal começou, poxa, mas onde que tu encontrou? Onde que tu lê? Na nutrição, por si só, não encontro isso no guia. Não desmerecendo muito, pelo contrário, são fantásticos, mas eu acho que na saúde tem que ter esse olhar para fora. E na alimentação, principalmente, né? Que é algo muito complexo. É um atributo profissional que o Walter Longo, conselheiro de grandes empresas, um executivo espetacular, ele fala muito sobre isso, a necessidade do profissional ser curioso, né? De buscar coisas novas, de buscar conhecer coisas novas, de estar interessado
no diferente, naquilo que não é o padrão. E isso é muito importante, e me parece que foi o seu caso, para construir também uma autoridade que é diferente daquela autoridade digital de quantidade de seguidores, né? Mas de autoridade no sentido de construir uma linha de raciocínio, juntar peças do quebra-cabeça para poder entregar mais e entregar melhor, né? Acredito que essa atuação como mentora e supervisora seja o ápice disso, né? De poder ter juntado essas experiências, essa curiosidade para aprender coisas de aspectos diferentes e juntar isso para formar o teu jeito de atuar e isso poder ser compartilhado através dessa estrutura, né? E pensando agora em termos de negócios, em termos de carreira da Elisa, como é que isso está distribuído na tua carreira? Se a gente pensar em termos de percentuais, quanto você acha que hoje é a tua dedicação e aí, óbvio, quando eu falo assim, dedicação de atuação clínica e falar em 20%, não é que você está 20% dedicada para atender o paciente, não é isso. É tempo. Antes que se faça uma interpretação errada. Mas quanto de tempo hoje do teu dia dedicado para estar 100% na clínica, para estar 100% na coordenação do curso, para estar 100% no mestrado? Eu acho que ano passado, que eu tinha as disciplinas lá do mestrado, as obrigatórias, e teve algumas disciplinas concentradas, eu acho que eu estava 33% para cada, né? Considerando clínica, acadêmico com a Estácia, a pós-graduação e o mestrado. Esse ano, como estou começando qualificação e tudo mais, já passou as disciplinas mais, em contrapartida vai vir a coleta mais intensa. Eu acredito que eu permanecerei nos 33%, mas ainda dando uma variada maior para me dedicar mais pro consultório, não de entrega, né? Mas para conseguir captação, para conseguir um maior faturamento, é uma das principais fontes de renda, então a gente precisa pensar nisso, né? Então eu poderia também me dedicar mais para a parte acadêmica no sentido de mestrado e tentar a bolsa, mas aí eu teria que me abster de outras coisas que financeiramente, para manter o estilo de vida que a gente quer, mais confortável, não, é importante. Então, hoje a principal fonte de renda vem do consultório, das mentorias e supervisões, né, de uma não tão discrepante de outra, mas e é onde eu quero realmente, com o tempo, focar mais, sabe? Então, não só mais energia, mais tempo. Hoje, por exemplo, eu entrei na instituição ministrando várias disciplinas. Agora eu ministro menos, compartilho com os outros professores para conseguir focar daí bem na coordenação. Mas sala de aula, eu já saí um pouco de cena. Foi muito importante tudo, bioquímica, a gente dava composição, dava várias disciplinas. Agora não, vou focar nos alunos, na gestão. A disciplina que nenhum outro professor dá, que já é difícil encontrar, né? E eu amo, né? Inclusive, esse semestre está sendo sexta de manhã. É sexta cansativo, mas eu vou lá, é uma turma super agradável esse semestre. Vou. Então, eu foco na gestão, consultório, e daqui a pouco vou ter que realmente, daqui muito pouco, entrar mais na coleta. E aí começa a perceber esses viés, a gente começa a perceber. E se a gente não for tanto para essa linha, for para outra. Mas eu tento sempre 33%, vamos dizer aí. E são ciclos, como são você ciclos, mesma colocou, né? Falando sobre ciclos também e pegando o gancho da questão da gestão, coordenação de curso, coordenação acadêmica, você acha que isso trouxe para você elementos, competências, conhecimentos, habilidades e atitudes que você pode importar para a tua atuação como empreendedora também? Com certeza. Eu estar num cargo de gestão hoje dentro de uma instituição de ensino, uma das maiores que a gente tem no país, o que mais ensina é essa organização e gestão e know-how para a gente saber lidar com isso, né? Então, como eu falei antes, a gente não se restringe de só, ainda mais na coordenação, né? A ementa e a organização da disciplina. É lidar com outras pessoas que a gente vai realmente construindo ali uma habilidade muito diferente. Foi muito diferente de qualquer outra função que eu já tive, pra dizer assim, é lidar com pessoas, né? Muitas pessoas. Então, e outra, tô no meio de profissionais excelentes ali. A gente tem um grupo da saúde muito forte, onde a gente se apoia em vários aspectos, né? E a gente organiza também, aí puxando mais para nutrição, os professores nesse caso, a gente organiza eventos muito bacanas, grandes. Então, quando a gente faz um evento, a gente quer fazer um evento legal, trazer profissional de fora, e isso vem com o quê? Com network. Então, eu posso trazer um baita de um palestrante que possivelmente fosse cobrar para outro lugar, mas, claro, viável para ele estar dentro de uma instituição. E por eu já ter feito possivelmente algum evento, a gente vai fazendo essa troca. Os alunos amam, né? Para a instituição é ótimo e faz toda a diferença, com certeza. Sem dúvida. Inclusive, uma coisa foi puxando a outra, né? Então, eu num lugar de gestão, deu oportunidade para uma pesquisa de mestrado, por
ter esse renome na clínica. E por eu ter entrado no mestrado, deu oportunidade para eu entrar numa pós-graduação bem renomada também. E aí é um ciclo, né? O empilhamento. Sim, sim. Para mim ficou mais fácil de compreender assim. Sim, sem dúvida. Empilhando essas habilidades e conhecimentos. Hoje você está em dois mundos que eu acho bem interessante, de gestão, especificamente focado na área de gestão. Você está numa grande instituição, ocupando um cargo de coordenação, um cargo de gestão, e você tem hoje a sua clínica, que é uma empresa menor. Então, como é que você acredita que essa experiência, como é que você está retroalimentando? Né? Porque você sai de um lugar que provavelmente tem todos os processos, tudo estruturado, e vai para a sua clínica, que em empresas menores a gente brinca que é um artesanato, né? A gente vai fazendo ali. Como é que é esse... Eu aprendo muito dos dois lados. Acho que um complementa bem o outro, principalmente a gestão ali da instituição complementa bem a minha habilidade de entender um pouco mais, de construir um pouco mais dentro do consultório, né? Mas hoje eu tenho uma boa contadora, que me ajuda muito, e uma secretária também maravilhosa, que cuida também da vida pessoal quase, né? E aprendi muito a delegar a função. Então, eu aprendi, por exemplo, a entender que eu não vou ter controle do meu WhatsApp do consultório, né? Então, ela vai realmente me passar o que é urgente, no mais eu confio que ela vai ter que organizar, né? Então, uma excelente profissional que a gente trabalha e aprende juntas. Confio na contabilidade e tento buscar entender cada vez mais, né? Apesar de ser muito difícil essa parte de contabilidade, impostos, mas a gente tem que parar e entender um pouco, né? Por exemplo, até em relação à gestão de tempo, assim, não ficar só na agenda de atendimentos daquele paciente ou daquela aluna que a gente vai mentorar. Mas a gente precisa ter algum período, que inclusive hoje, para mim, geralmente é nas quartas, durante a tarde, para fechar aquela nota que ficou para trás, aquele plano de saúde que tu tem que responder, né, aquele imposto diferenciado que a gente precisa entender melhor com a contabilidade o que veio, aquele paciente que tu ficou de dar uma devolutiva. Então, isso tem que ter horário na agenda para dar conta. Ou vai entrar para o final de semana, ou vai virar uma bola de neve. Né? Então, essa organização mesmo de gestão. Uma coisa que melhorou muito nos últimos tempos, é que cada vez mais eu tento fazer, se eu estou naquele local de trabalho, eu tento realmente desligar dos outros processos e focar ali. Se eu estou no consultório, eu procuro nem abrir as outras problemáticas, desde que não seja uma grande urgência, né, da instituição. Se eu estou na minha coleta lá, quarta de manhã no hospital, eu procuro não estar envolvida, porque senão a cabeça trava. Então, assim, estou ali. Claro, tem suas urgências, tem suas problemáticas, está tudo bem, mas tentar estar entregue naquele local, porque são muitas frentes, né? Então, hora a gente está numa gestão, hora eu estou em sala de aula, hora eu estou atendendo uma família com uma complexidade um pouco maior, que recém descobriu um diagnóstico, e a gente também serve para isso, né? As famílias se identificam com a gente enquanto pessoa. É algo legal em relação à supervisão. Estava conversando com uma aluna essa semana também, que ela está com um pouco de dificuldade de organizar a estratégia terapêutica dela. Ela até me passou um caso já inicialmente, só que ela tem um apego afetivo com aquela família que ela não consegue imaginar e sugerir outras coisas. E é interessante quando a gente escuta o caso e eu consigo isolar somente o caso. Né? Tira totalmente a questão da família, ela já não consegue, possivelmente ao contrário também, porque a gente quebra uma exceção para aquela família que a gente sabe que é mais dificultosa, ou para aquele paciente que a gente tem um apego maior. Então, quando a gente consegue isolar isso e pensar só num fato, as coisas funcionam melhor. Aí, tendo esse olhar diferente, eu falei, né, não, vamos esquecer esse caso, vamos focar no que tem que ser feito, e tem que ser feito. Ela não tá certa, né? É bacana ouvir isso, né? De uma profissional que equilibra tantos pratos, né? Que faz tantas atividades, porque nós lidamos na Economédica o tempo todo com gestores de clínicas, com donos de clínicas que enfrentam desafios e sempre colocam a questão de deixar para depois muitas coisas por causa da falta do tempo. Tá? E quando uma profissional que atua em tantas frentes, vem para cá e fala da importância de delegar e de se organizar, porque você tem as caixas, necessita de organização, certo? Essa distribuição do tempo, essa entender a hora que eu estou colocando o chapéu de professor, o chapéu de coordenador, o chapéu de escritora. Então, é um exemplo, né, que a gente está sempre falando e às vezes é difícil tangenciar para os nossos, tangibilizar para os nossos clientes da área da saúde, porque eles veem a rotina dele e não entendem para onde devem caminhar para conseguir realmente
fazer essa divisão do tempo. E a palavra que você usou é muito importante, que é delegar, né? Aprender a delegar e confiar. Confiar. Uhum. É isso aí. Se Bacana. for olhar, a gente não... Tem que confiar e ver se está vindo o resultado e vai vir, né? A partir do momento que tu se envolve com pessoas bacanas, né? Tu sabes que ela vai estar dedicada junto contigo. Essas relações que a gente vai construindo, né? Que tem a ver também com essa curiosidade. Porque a curiosidade não é só para temáticas, é para pessoas também. É para conhecer de verdade as pessoas, né? É para se relacionar com elas e construir algo de valor. Não valor necessariamente financeiro, mas de valor que você agregue algo para a pessoa, como outro indivíduo, e ela agregue para você. E aí você tem feito isso com as tuas alunas, e isso gera demanda para tuas mentorias, para tuas supervisões. Tem feito com os alunos na sala de aula, e com certeza isso foi um fator importante para você se tornar coordenadora. Tem feito com teus pacientes, e isso gera desdobramentos, inclusive como a própria ideia do livro, retroalimentando a clínica, né? Então, essa construção de relacionamentos, ela é importante junto com essa gestão de quando está numa determinada atividade, estar focado naquilo como você colocou, para que essa quantidade de pratinhos possa ser mantida, equilibrada, né? Eu acho que gestão de pessoas, né? Eu quero em algum momento parar e estudar um pouco mais de gestão de pessoas. Assim que eu assumi o cargo na Estácio, eu fiz um frente a frente com uma psicóloga que trabalha só com gestão de pessoas, que eu sabia que ia precisar, e foi muito útil. Mas quero poder me dedicar mais a isso, porque faz toda a diferença. Quantos professores que eu já pedi, poxa, me quebra um galho dessa disciplina, que eu não tô tendo quem possa ministrar, e depois o outro semestre, isso aconteceu, precisou de alguma licença pessoal, eu cobri, e é uma retroalimentação o tempo inteiro. Em bons relacionamentos é o que eu tento prezar, né? Nem sempre a gente vai conseguir dizer sim ou não para tudo, mas o melhor processo que a gente tiver de gestão de pessoas... Até a minha secretária, às vezes, ela tá negociando com alguma família. Eu sempre deixei aberto. Ana, se tiver alguma dificuldade que tu não compreenda, me chama no meu privado. Dela vem, né? Eles podem mandar um áudio pra tu falares com aquela família, eu vou, falo com a família, ela vem. Nossa, até eu já entendi, pra próxima eu já vou saber. Então, ela reconhece também que a gente precisa desse acolhimento e não ser algo tão... robotizado, né? É uma coisa que eu tenho horror, assim, que seja robotizado. A família já tá debilitada, eu optei trabalhar com uma situação delicada, né? Um pouco diferente, talvez, de uma estética, algo assim, né? Mais uma vez, não diminuindo, tem suas dificuldades, mas ainda assim, é a criança, é o filho de alguém, né? Que possivelmente tem algum diagnóstico associado. Então, a gente precisa ter esse cuidado e não robotizar. Eu tenho um pouco de uma restrição grande com isso, assim. O peso emocional para essas famílias é maior, né? E, Elisa, me parece também que quando a gente olha para essa tua estrutura e forma de atuar, que esse aspecto de professora, né? E o Silvio também trouxe isso, o quanto a gente aprende quando a gente está imbuído dessa missão tão legal de ser professor, porque a gente aprofunda ainda mais, a gente se pergunta muito mais porquês, às vezes, do que quando aluno. Isso também me parece ser uma característica que tem te ajudado nessa construção de relações, na atuação como supervisora, mais uma vez, em poder formar essas pessoas que estão trabalhando contigo, né? De ter esse olhar para o quanto o treinamento é importante também, não é verdade? Ou estou falando besteira aqui? Não, com certeza, faz todo sentido, assim, essa parte constante de treinamento e da gente conseguir, independente qual seja a área, mais uma vez, não só técnica, né? Ser só técnico seria muito fácil, né? Então, talvez na parte acadêmica eu conseguisse, né? Ficar na coleta e na pesquisa. Mas essa parte de treinamento constante, principalmente, até porque hoje também estava conversando com essa mesma colega, o mundo muda, né? Então, saiu a nova portaria aí do MEC essa semana, que foi bem enfática, então muita coisa vai mudar. A pandemia trouxe um perfil muito diferente para a população, então a gente teve um crescente muito grande, muito boa do online, e agora talvez o contrário esteja vindo para acontecer, né? Então as pessoas estão querendo algo mais orgânico, mais próximo, menos robotizado. Então a população vai mudando e a gente precisa estar adequado a isso, né? A vida humana vai se adaptando e a gente precisa estar coeso com isso, senão não... Perfeito. A gente está indo para o finalzinho aqui do nosso episódio, Elisa, e a gente sempre pergunta para os nossos convidados e pede para eles uma dica a respeito de gestão do tempo. Você compartilhou diversas aqui com a gente, mas eu vou me ater a uma que você trouxe aí para entender um pouquinho mais, que você falou assim, ó, tem um espacinho na minha agenda aqui, que é um espaço para poder ali, vamos chamar assim, tratar as pendências. Tratar aquilo, porventura, que tá sobrando ainda, tá escapando, talvez, da rotina do dia a dia.
Como é isso? Assim, é algo bem estruturado que você trabalha ou é uma coisa assim, a cada tanto tempo eu preciso ter esse tempo aqui para dar uma passada de linha final ali nas questões? Como é que você organiza isso? Eu tenho tempo. Eu tenho 2 períodos na semana que é focado para isso. Não só para questões burocráticas do consultório, mas às vezes algum estudo ali que ficou pendente que eu preciso para o mestrado, ou alguma problemática maior de algum aluno. Então, aqueles 2 períodos da semana, que daí na semana anterior eu seleciono. Na quarta eu vou ter que resolver isso, sexta-feira vai ter que ser essas pendências. E eu procuro também, uma coisa que me ajuda bastante, eu tenho um furo no consultório, amanhã eu vou começar só às 9. Né? Então, eu procuro chegar lá às 7h30, 7h40, 8 horas, que seja aquela horinha, para tentar fazer alguma outra coisa, também antecipar algo da demanda do dia anterior, porque, além de tudo, tem a vida que acontece, né? A vida pessoal do lado. Então, o que dá para antecipar, eu tento, mas eu tenho estruturado. Eu uso muito, mudei, né, nos últimos tempos, estou bem vinculado com a agenda digital, mas faz 2 semanas que eu vi a necessidade de comprar um planner para outras demandas. Então, assim, e aquelas pendências? E a minha publicação na mídia social? E aquele roteiro que eu tenho que dar uma olhada para onde que tá? Naquela minha agenda digital só cabe o paciente e evento, né? E aí eu tive a necessidade de olhar. Então, essa parte visual faz muita diferença. Assim, tem que aprender a ser organizado. Tem pessoas que naturalmente já nascem com esse dom que é maravilhoso. E outras pessoas que vão aprendendo com a vida aí, que é o meu caso, né? Então, eu aprendi que garantir que, amanhã à noite eu resolvo, não vai dar. Eu tenho horário fechado para isso. E pretendo não abrir. Perfeito. A gente agradece demais, Elisa, demais a tua presença aqui. O tempo, mais uma vez, voou, né, Silvio? Hoje a gente teve convidados que realmente fizeram o tempo passar rapidíssimo. Te desejar tudo de bom no teu encarreiramento, manter as portas abertas, que a gente possa ter outros episódios aqui com a tua participação. E agradecer também a participação do Silvio aqui hoje. Eu agradeço também, foi um prazer conhecer, foi um prazer aprender com a tua experiência, né? Ver tantos pratos, né, sendo tão bem mantidos e conduzidos. Eu acredito que vai ser uma inspiração, tanto para nós quanto para o pessoal que nos ouve. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, é uma oportunidade estar sempre com vocês. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado, pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Valeu, Tchau, gente. tchau.